E aí, pessoal, bom dia. E, gente, foi desabafo ontem, né, de alguns vídeos, mas é porque, de fato, vocês terem noção, a situação que a gente está enfrentando aqui em Alagoinhas não é brincadeira, gente. Por causa de criminosos, por causa de processos que não abrem. E a pior parte são os corruptos, né? Porque eles conseguem enganar tanto o sistema judiciário como o sistema de segurança pública. Uma situação grave dessas que envolvem crimes até internacionais que foram investigados ou ainda estão tá sendo, né? E que possivelmente foi isso aí, desde a Polícia Federal à Polícia do Rio, na época de 2021, enquanto o criminoso, né, era presidente da República, estava sendo descoberto, ele aproveitou. O diretor da PF na época era o quê? Era comandado e liderado por eles. Então, quem devia estar prestando um relatório lá para os Estados Unidos sobre essa situação, né, do Jair, sobre os órgãos de justiça, os políticos que eles acusaram, a mim que eles acusaram também, pessoas comuns da sociedade civil, famosos, cantores, tudo que eles queriam acusar de conspiração política, de dizer que foi algum de nós que se juntou de forma coletiva ou um só, que trouxe esse aparelho para cá para prejudicar ou incriminar o então presidente na época, né? E aí que tá a gravidade da situação. Então ficou parecendo para outro país que era o efetivo da polícia todo. E até hoje eles tentam enganar os Estados Unidos, fornecendo relatórios com informações falsas. Enquanto aqui no Brasil os processos não se abrem, eles ficam tentando criar ações judiciais, né, contra mim e outras testemunhas. As ações que eles tentam me prejudicar, principalmente é utilizando familiares que foram testemunha falsa lá fora, como essa mãe, né, biológica, e abre esses processos de interdição. Todo espaço que eu vou, seja ambiente de trabalho, seja estudar numa universidade, numa faculdade, numa academia, o que for, eles vão entregar alguma ação judicial dizendo que eu sou incapaz ou que tem processo de interdição, que precisa fazer avaliação psicológica, e começa a criar um bocado de método abusivo, né? Intervenções violentas, danosas à saúde por meio de medicação psiquiátrica e uso de drogas, porque inventaram em relatórios deles que eu me drogavam. Então é a oportunidade que esses policiais corruptos têm, que perderam em processos lá nos Estados Unidos, com certeza, com tanta informação falsa, e até hoje estão recorrendo, tentando entregar provas falsas para eles novamente, mas que infelizmente não ganharam, né, gente? Se tivessem ganhado causa desde 2021, eu estaria preso. Políticos que eles acusaram falsamente teriam sido presos pela conspiração política que eles inventaram existir na época. Né? Órgãos de justiça, ministros, juízes, juízes, todo mundo que eles acusaram falsamente. Então, para você ver, mesmo eles tendo criado esses relatórios, na época que o cara presidiu o país e tinha o próprio diretor da Polícia Federal nas mãos, foram assim que eles se articularam. Descobriram essa tecnologia de origem de outro país, descobriram uma organização criminosa voltada para a exploração sexual dentro da Bahia, né, que foi essa descoberta que eu quero dizer a vocês. Quem tentou denunciar ou notificar algo informado da tecnologia acabou sendo prejudicada por esses, porque o principal envolvido era ligado, né, vamos dizer assim, diretamente, tinha como influenciar até o diretor da PF, da Polícia Federal. Existiam policiais corruptos que já trabalhavam para eles, e isso é verdade, existem provas, existem processos anteriores, né, como esse do julgamento que teve em setembro, que demonstra a participação de policiais federais corruptos envolvidos. Então você acha que se eles tinham policiais corruptos na época para isso, desde federal ou do Rio de Janeiro, eles não iam utilizar em outras demandas que eles queriam acusar falsamente outras pessoas ou monitorar, espionar? E aí que tá. Uma grande rede de criminosos corruptos no âmbito da justiça. O cara foi para fora do país, até com o ministro de Justiça de instância suprema, acusar falsamente, se juntar nos acordos judiciais junto com esse povo. Foi com a própria PF, uma parte da PF que é corrupto.
Tudo isso impacta até no tribunal americano, quem está vendo, né? A influência e o poder de um traficante, um explorador sexual que chegou na presidência. Conseguiu até, de certa forma, desestruturar ou influenciar os órgãos de justiça, os órgãos da polícia, e depois que perderam as ações, porque de fato eu não sou criminoso da forma como eles descreveram, as coisas que eles descreveram, eu não fazia parte, eu nunca fiz. Eu não tenho problema também de disfunção mental, deficiência ou incapacidade. Outros políticos, né, órgãos de justiça que eles quiseram incriminar, dizer que fizeram parte de conspiração política comigo, se quebraram, porque eu nunca fiz conspiração política, eu nunca nem mesmo me reuni para ter uma reunião com políticos ou algo do tipo assim, que pudesse dar indícios de uma possível conspiração política. E possivelmente nem os políticos que eles acusaram. Órgãos de justiça, a maioria eu nem conheço do judiciário da Bahia, muito menos que é de fora dos estados. Gente, é muito grave, mas infelizmente é isso, né? É uma situação triste a gente vê nosso país com uma grande quantidade de corruptos e de corrupção. Infelizmente, né? A gente vê um criminoso chegar à presidência de um país por vários e vários crimes diferentes que ele e a família, alguns filhos dele, né? Os filhos, na verdade, também praticam, seja de forma direta ou indireta. E eles buscam fazer isso, apenas incriminar outras pessoas. Infelizmente, o sistema de justiça americano estava recebendo esses relatórios de investigação da polícia daqui, seja do Rio de Janeiro, Polícia Federal, achando que era o relatório assim no geral de todos, né, que era a visão geral da maioria ou de quem coordenava a investigação, e na verdade era um grupo de corruptos que já tinha sido contactado, né, para poder ajudar o rapaz que estava na presidência na época a escapar da justiça. Como eles sabem que a demanda da tecnologia é patrimônio americano dos Estados Unidos, eles tinham que recorrer em solo americano. Então era perfeito para enganar o judiciário no Brasil. Olha, a gente quer incriminar tais pessoas, tais órgãos. Vamos levar provas falsas, né, trazer nossa tese e levar algumas testemunhas falsas desses órgãos com a gente. Quem está prestando um relatório de investigação com dados falsos é a própria polícia, uma parte, um quantitativo, né, vamos dizer assim, de corruptos que estão desesperados para não serem presos e para o chefe deles poder sair da cadeia e não ser preso por crimes maiores lá fora, tentando recorrer, tentando criar acordos judiciais, me prejudicar, tendo como a única esperança deles agora ver se eu sou considerado incapaz, se me internam. Entende? Até nos acordos que eles colocaram lá fora, dizendo que ia estar investigando, eu seria investigado como suspeito, não como vítima. Esse grupo de corruptos da polícia, eles procuram criar relatórios com dados falsos para me acusar falsamente. Não é, de fato, a polícia toda, no geral, do Brasil que tem um compromisso ético e neutro de investigar, observar e descobrir a verdade. Foi o grupo de corruptos que ele quis levar na época de 2021 para favorecer eles fora do país e acusar outros, né, aqui. Então, na época, até o diretor da PF estava na mão dele fazendo isso aí. Vocês lembram que teve uma época que disse que eles viajaram, né, para os Estados Unidos com o diretor, ou era da PF ou era do FBI na época, para alguma coisa? Que repercutiu nas mídias, que essa pessoa estava viajando com tal pessoa dentro de um avião. Possivelmente foi na época que ele foi tentar denunciar sobre a tecnologia, né, supostamente denunciar outros políticos, outros órgãos e amigos, dizendo que a gente teria contrabandeado e fazia parte de uma conspiração política contra ele. É o que está ocorrendo. E aqui no Brasil eles estão assim, com as ações judiciais fingindo que estão fazendo processo de interdição, avaliação psicológica com profissionais policiais corruptos, profissionais que vêm de lá de fora disfarçados por meio dessa ideia justificativa de avaliação psicológica, tudo tentando criar provas falsas para colocar no relatório, no próximo relatório periódico ou anual que eles têm que entregar para os Estados Unidos. Se eu vou no supermercado no G Barbosa, eles criam ação judicial contra o supermercado,
tentam colocar produto adulterado para ser comprado, ou aumentar preço, ou diminuir preço dos produtos adulterados por eles para ver se eu compro. Tudo isso, e eles estão dizendo que tem alguma avaliação psicológica, que eu sou incapaz, eu tenho processo, prejudicando empresas, prejudicando instituições, acusou falsamente os policiais da Bahia, e aí, como se não pudessem ser tocados, né, ou não ser presos. Essa gente precisa ser contida, presa com urgência, exonerada dos cargos. Eu acredito que tem hoje, atualmente, né, os diretores ou gestores que estão no Rio ou na PF, atualmente, que não estava naquela época, não deve nem ter sido comunicado por eles do que é que eles vieram fazer aqui no estado da Bahia naquela época e por que eles estão se mantendo aqui até hoje. Do que é que se trata isso? Que os processos e acordos internacionais que eles fizeram lá há um tempo atrás e que até hoje alguns já devem ter concluído, eles perdidos e outros estão em andamento, eles não vão passar para ninguém informação porque eles são bandidos. Você acha que criminoso vai querer informar alguém que cometeu crime para ser processado ou expulso da polícia? Ou ser processado ou expulso do sistema de justiça? É complicado, né? E ainda criaram esse golpe aí, infelizmente, tentando recorrer da questão da destituição do poder familiar, ou vendo se colocam uma medida cautelar de afastamento, ou processa essas pessoas e esses familiares por violência processual, né? Até assédio mesmo processual, por um nível de dano, de perseguição, de violação de direitos que eles estão criando contra mim nessas ações. Encaminhei e-mail com o link da audiência remota de hoje para Ministério Público Federal, outros ministérios Ministério Público da Bahia, para gabinete de gente do STF, instâncias supremas, né, para várias instâncias de justiça, para todos terem ciência do andamento das coisas daqui, da situação. O que foi que fizeram? Teve gente tendo até interferência no endereço de e-mail, no acesso ao e-mail, no sistema, e eu estou recebendo as mensagens de retorno como se tivesse assim, não foi possível enviar seu e-mail, o e-mail todo descrito correto, já receberam outros e-mails antes, e agora criaram uma situação onde os e-mails não vão. O link de acesso à reunião não foi para essas pessoas, para outras pessoas do sistema de justiça, para terem ciência de qual é o tipo de golpe que eles estão pretendendo criar. Né? E eu, infelizmente, decidi não participar até esses processos, os reais, as demandas real, ser aberta, porque é capaz de eu estar em audiência tentando resolver uma demanda, uma situação referente a esse arquivamento, e eles estarem dizendo que estão em audiência comigo referente a outra finalidade. Ele é capaz deles nem informarem qual é a finalidade real dos acordos judiciais que podem surgir daquilo ali, depois que eu entrar na audiência remota ou sair. Então, até como forma mesmo de preservação aos meus direitos, até a minha segurança, a minha questão do meu direito ao trabalho, a minha saúde, até a questão da notificação dos processos reais, das demandas verdadeiras, né, que essa gente corrupta, esse criminoso que foi político, que foi presidente na época, poder eu ter acesso a esses dados, né, e essa gente poder ser processada e presa. É o que está precisando. Infelizmente, gente, é isso aí. É um grupo minoritário corrupto que fazia parte desses esquemas dessa organização criminosa, já ajudava essa família em cometimento de crimes, né, realização de outros crimes, e quando o cara foi descoberto, estava sendo investigada essa organização criminosa aqui na Bahia, foi descoberto, eles chamaram esse agente para ir fazer a defesa deles ou investigar, e eles que estão fornecendo um relatório de investigação em nome da polícia, até hoje federal. Por isso que não existe processo, histórico de processos de interdição no sistema. A própria polícia deu um jeito, os corruptos da PF deu um jeito de ocultar as ações judiciais, né, com participação de ministros de justiça corrupto, permitiram e viabilizaram tudo isso. É o que está ocorrendo, infelizmente. E até para fazer uma abertura de processo por violência processual, assédio processual,
Eles já criaram isso aí para dificultar, porque todas as provas que embasam tudo isso é o histórico de processos, o nível de dados fraudulentos que eles criam. Eu, às vezes, indo num supermercado, eles colocam um homem com um bocado de caixa de cerveja bem do lado de minhas compras, para na hora que eu esteja fazendo as compras, eles colocarem junto e alguém poder tirar uma foto, fazer um vídeo e dizer que sou eu que estou comprando bebidas em excesso, ou que eu teria problemas de alcoolismo, ou que preciso ser internado por alcoolismo, ou preciso de algum medicamento. Entendem? Tudo mentira. Inventaram até que eu teria HIV ou câncer. Gente, eu já doei sangue 2 vezes. Quem é doador de sangue faz exames específicos para descobrir se tem algum tipo de doença infecciosa, algum vírus, alguma coisa ou não, que não é possível fazer a doação caso seja detectado. A gente passa por uma bateria de exames. Todos os exames que eu fiz no Hemoba aqui de Alagoinha sempre deu negativo para HIV. Nunca surgiu nada referente a câncer, nem exames de lar, nem exames de sangue e outros tipos de exames que eu já fiz. Recentemente, esse ano, em 2025, eu fiz exame na SEDAP específico de HIV, de outras ISTs, que é de praxe. É praxe do ambiente mesmo, que trabalha com o público LGBTQIAPN+, já oferta esses tipos de serviços e eu fiz, por que não? E tudo dá negativo. E eu não tenho demanda de surto, não tenho transtorno mental, e eles tentando inventar que eu tenho demanda para tomar medicamento psiquiátrico. Devem estar tentando também colocar medicamentos referentes a HIV e câncer, porque são medicamentos extremamente fortes que também impactam o sistema fisiológico, né, cognitivo de uma pessoa, aqueles medicamentos. Até eu, enquanto profissional de psicologia que já estudei sobre o público que tem ST, HIV, AIDS, quando toma esses medicamentos, às vezes passam mal devido aos efeitos colaterais por serem bem fortes. O que é que eles estão procurando fazer? Se eu não tenho doença, eu não tenho vírus, não tenho transtorno, para que tentar colocar sobre uma pessoa uso excessivo ou periódico de medicamentos psiquiátricos ou que causam efeitos colaterais, como náuseas, dores, vômitos? Entende? Você vê que eles estão tentando eliminar uma testemunha contra eles lá fora. Eles já sabem que o que eu tenho para falar não é a favor deles. Eu não vou falar de conspiração política, eu não fiz parte de conspiração política. Eu não vi pessoas, políticos conspirando em minha frente, nem reunião. Eu não vi policial da Bahia ou outros que podiam estar investigando na época perto de mim, em 2021, agredindo fisicamente ninguém diretamente. Eles podem tentar influenciar, posso supor, posso dizer isso, mas eu não sou testemunha ocular dessa gente. O que eu tenho a dizer é que eles cometeram crimes e acusações falsas contra várias pessoas. E eu sofri crime destes. E, infelizmente, existe um grupo, uma parte do efetivo de policiais que são corruptos, seja em âmbito federal, municipal, do estado. Infelizmente existe. E essa quadrilha detinha, né? Era composta por eles. E suas ações criminosas e delitos tinham a ajuda deles. E agora que foram descobertos, eles estão tentando fazer de tudo para incriminar outras pessoas. E é isso, quem está fornecendo relatórios em nome de polícia, em nome de órgãos de justiça, de outros profissionais, é o grupo mínimo minoritário dos corruptos que foram acusar lá fora. E nesses relatórios eles colocam dados falsos contra políticos, contra mim, contra órgãos de justiça, contra ministros, etc. Por isso que a presepada dos processos de interdição, de internação não terminam. Essas avaliações periódicas que são abusivas e violentas não terminam. E eles não querem notificar premeditadamente para continuar criando dados falsos contra mim. Tentando colocar agressor sexual perto de mim para tirar foto, fazer vídeo e dizer que eu tenho contato ou convivência com essas pessoas, antes de eu ter acesso ao conteúdo, à cópia do processo total para poder processar essa gente. Infelizmente, é essa gente que está acusando cantores, políticos famosos, pessoas comuns da sociedade, monitorando, violentando, coagindo, mudando testemunhos, criando delações sobre coação para ofertar a outro país.